Olá, sejam bem-vindos ao Cenáculo, o canal que debate grandes obras e grandes ideias. Todos os sábados estamos ao ar com algum programa que trata de algum tema da literatura, do cinema ou das humanidades em geral. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e ative as notificações clicando no sininho. Também nos acompanhe lá nas redes sociais, no Instagram, onde a gente posta materiais, conteúdos para os nossos próximos programas. Você pode assistir o nosso programa pelo YouTube ou escutá-los pelas plataformas de streaming, como o Spotify, entre outros. Se você gosta do nosso conteúdo e também quer apoiar o nosso projeto aqui e ter uma maior interação comigo, com o Guilherme, conversando sobre essas obras que a gente trata, nós temos a seção Apoia-se lá no nosso site www.cenaculo.com.br e lá, por uma quantia, você pode entrar em contato com a gente, conversar, né, e ter um debate mais intenso sobre esses nossos temas, né? E a gente convida também vocês a conhecerem o Hayek Global College, né, que é uma faculdade que está implementando MBA internacional no Brasil com alunos e professores de vários países diferentes. Então, se você tem interesse em conhecer mais, entre no site www.hayekcollege.com e saiba mais utilizando o código Cenáculo para ganhar um desconto de 5% na matrícula. Hoje, então, estamos aqui no Instituto Hugo de São Vítor, nosso parceiro, para tratar do nosso livro de literatura do mês, o livro A Fazenda dos Animais, de George Orwell, essa edição que saiu há pouco tempo atrás pela Companhia das Letras, uma bonita edição com uma fortuna crítica bem interessante. Então, hoje vamos falar sobre esse livro que ficou conhecido durante muito tempo como A Revolução dos Bichos, é até algo que é tratado no seu pós-fácil, anotado pelo Marcelo Pen, falando um pouco sobre a escolha da mudança de nomes, do porquê desse nome que está mais associado ao original, e também vamos tratar da obra, né, que já foi muito analisada, mas acho que sempre é interessante, ainda mais que a gente está num ano bastante Orwell, né, um ano em que muitas editoras lançaram o livro de George Orwell. Esse autor ele fechou 70 anos da sua morte esse ano, então foi um autor que entrou em domínio público e como é um sucesso de vendas, tanto A Fazenda dos Animais quanto o 1984, a gente resolveu fazer programas esse ano sobre cada um deles. Esse é o nosso primeiro programa sobre o Orwell, sobre A Fazenda dos Animais, e mais para frente, né, teremos um programa dedicado ao 1984 e outro programa dedicado ao filme, à adaptação cinematográfica do 1984. Guilherme, então, sabendo assim um pouquinho mais de ti, já havia lido o 1984, todo mundo leu, acho que na escola, um pouco desse livro, né? É um livro que tu não termina a escola sem ter lido A Revolução dos Bichos. Então, o que tu achou da edição, o que tu achou dessa fábula em si, né? Vamos fazer esses comentários de ordem geral primeiro? Então tá. Eu acho que sim. Eu tinha antes aquela edição da Companhia das Letras também, que tinha uns porcos voando um porco, acho, só voando na capa. Sim. Que era mais antiga. Eu tinha lido quando eu tinha uns 13, 14 anos. E na época eu tinha gostado bastante. Depois eu vinha... Mas entendeu como uma fábula política ou não? Sim, já. Mas com 14 anos também, né? A gente já tava no colégio, já tava no primeiro ano do ensino médio com 14 anos. Então eu já tinha um... Hoje em dia tá com 14 anos no colégio não significa muita coisa. Não significa muita coisa, mas no meu tempo... Naqueles tempos. Naqueles áureos tempos de 12 anos atrás. 12 anos atrás. Eu tinha 10 anos atrás. Eu tinha 14 anos e eu tava no primeiro ano do ensino médio, então eu já tinha uma certa compreensão. Depois eu nunca mais achei que eu fosse ler o livro, porque eu já contei essa história pra ti. Eu emprestei o livro pro namorado de uma amiga e ele nunca mais me devolveu o livro. Então eu nem tenho mais aquele livro que eu li se eu quisesse rever as observações que eu fiz, esse namorado veio a terminar com a minha amiga e eu perdi o livro. Livro não se empresta. Não se empresta. Nem pra parceiro de programa se empresta. Jamais. E então acabou que eu nem tenho as observações. Eu me lembro que eu anotei muita coisa naquele livro que eu sublinhei com marca-texto e tal, mas não tenho mais como... Que bom, talvez seja até não seja tão bom ver as anotações que a gente fez com 14 anos. Não, mas até ia ser divertido pra pensar, como eu era burro. E então nem isso posso fazer. E aí agora pro programa eu comprei essa edição da companhia, que é uma edição muito bonita, encadernada e tal, diferentona, com
A tradução é nova, então é uma tradução... Nem isso, né, poderia talvez cotejar com a tradução antiga, mas não tenho mais o livro, então também não pude fazê-lo. Mas eu achei essa tradução do Paulo Henriques Brito muito... Eu tenho uma complicação pra falar o nome dele, porque o segundo nome dele é no plural e eu sempre hesito, assim, Paulo Henriques. Mas da tradução do Paulo Henriques, que é um excepcional tradutor, e essa tradução tá muito boa. E a edição também é muito bacana, pra quem não a viu, além de ricamente ilustrada, com umas ilustrações que eu achei um pouco feias. Ela tem um prefácio, o prefácio é a edição ucraniana, escrito pelo próprio Orwell. Que é bastante citado pelos comentadores lá na Fortuna Crítica, né? Vários deles comentam sobre esse prefácio que ele fez à edição ucraniana. Depois tem o próprio texto da Fazenda dos Animais, né? A própria fábula em si. Depois tem o pós-fácio dessa edição que foi escrito especificamente para essa edição aqui, né, que é o do Marcelo Pen. Depois eles vão colocar, eu achei bem legal, o ensaio fotográfico que eles têm ali do A Fazenda dos Animais de 75 anos em capas, onde eles colocam dezenas de capas de todos os países do mundo, sei lá, tem a edição... Tem da Itália, da Espanha... do Reino Unido. Tem... A edição do Brasil, essa aqui foi a que eu li, da Editora Globo, a Editora Antigona, Globo. Né? Edições chinesas, assim por diante. Da Lituânia, legal. Portugal, é um negócio bem bacana mesmo. E aí depois disso tem então a Fortuna Crítica, a respeito da qual eu creio que o Miguel e eu falaremos um pouco, com alguns nomes consagrados, digamos, da crítica literária do século XX, Edmund Wilson, Northrop Frye, que nós já fizemos o programa aqui sobre o Grande Código, Raymond Williams, o Harold Bloom, e outros não tantos textos mais academicistas de livros e revistas, enfim, organizadas especificamente sobre o Orwell, e alguns desses textos foram tirados de lá e colocados aqui como Fortuna Crítica. Isso posto, eu acho que a gente pode fazer um resumão da historinha? Da historieta. A historieta. Bom, o resumo ele é bastante simples, então trata de uma revolta feita pelos animais de uma fazenda no interior da Inglaterra, né? Essa fazenda do Sr. Jones, então os animais sentindo-se explorados, eles são motivados a partir de um sonho que um dos porcos da fazenda tem e que congrega todos os animais a conversar sobre o seu sonho e lançar neles um ideal revolucionário, um ideal de mudança, né? Mostrando o ser humano sempre como um ser improdutivo e que explora os demais, né? E a partir daí, então, esses animais eles fazem uma revolução, eles expulsam esses seres humanos da fazenda e eles começam a coordenar entre si a própria administração da fazenda. E se estabelece desde o princípio, já que os mentores intelectuais haviam sido os porcos da fazenda, que os porcos ficariam como administradores da fazenda, principalmente nas questões intelectuais, na questão de direcionamento, enquanto que a mão de obra seria mais feita pelos outros animais, a produção, por exemplo, de ovos, de leite, pelas vacas, pelas galinhas, o trabalho mais braçal produzido pelos cavalos e assim por diante. Enquanto que outros animais, por exemplo, os cães, fazem um trabalho maior de segurança, e daí depois a gente vai ver o que isso resulta. E aos poucos começa a perceber uma polarização de poder entre dois dos porcos, entre o Bola de Neve e o Napoleão, e o estabelecimento de um deles, o Napoleão, como o principal administrador dessa fazenda, e começa a assumir valores cada vez mais humanos entre si e de exploração novamente dos animais. Então parece que existe uma espécie de retorno àquela posição que havia antes deles, de explorados pelos seres humanos, agora explorados pelos porcos. Os porcos eles mantêm uma espécie de caça, de burocracia dentro dessa fazenda, onde eles têm certos privilégios, como viver na casa, dormir na cama, tomar bebida alcoólica, enquanto os outros animais isso é vetado e apenas trabalham incessantemente. E começa a se perceber que ao longo do tempo a situação de vida deles acaba não só estagnando, como piorando em relação a como era feito com
como era a vida deles contra com os seres humanos ali como administradores. E ao final da história, então, passado esse longo tempo, depois de algumas situações, os animais que haviam vetado qualquer tipo de contato com os seres humanos, agora os porcos começam a fazer contratos comerciais com esses seres humanos e convidam os seres humanos novamente a participar da fazenda, que ganha o seu nome antigo, né? Tinha sido antes o nome de A Fazenda do Solar e depois acaba ganhando o nome de A Fazenda dos Animais, que acaba dando o nome ao livro, e depois retorna ao seu nome original de A Fazenda do Solar, mostrando justamente que esses valores humanos haviam retornado agora sob o domínio dos porcos como um sistema totalitário e de exploração aos outros animais. Né? E então se encerra o livro com essa difícil identificação entre os animais que observam os porcos e os seres humanos interagindo, de quem era porco, quem era animal. Ou seja, parece que existe quem era porco, quem era homem. Quem era porco, quem era homem. Mostrando uma forte simbiose assim, de valores entre esses dois, né? Entre os porcos e os homens. Então, basicamente, o livro ele é isso. Ele pode ser lido como uma história infantil para crianças. Eu li acho que no ensino fundamental, o livro como uma história infantil. Achei que não fazia sentido nenhum, achei horrível a história, mas na verdade o problema estava no leitor, né? Anos depois eu fiz a leitura já com conhecimento um conhecimento razoável, assim, raso sobre a Revolução Russa, e me pareceu daí muito interessante, e agora, anos depois, eu volto à leitura dele e gostei bastante assim, do romance. E lembrando, até fazendo um comparativo entre o 1984 e o A Fazenda dos Animais, até comentei com o Guilherme antes da gravação, eu acho A Fazenda dos Animais um livro mais bem acabado, mais interessante, mas como já faz algum tempo, desde a última vez que eu li, em 1984, talvez eu mude de opinião agora no nosso próximo programa. Eu digo, olha, realmente, agora lendo os dois com uma certa proximidade de tempo, né, talvez eu mude de opinião ou não. Mas... eu também li o 1984 mais ou menos nessa época, na mesma época em que li a Revolução dos Bichos, e a lembrança que eu tenho é positiva, mas sem nenhum detalhe mais... Mas, então, falando um pouco sobre o caráter alegórico aqui, de fábula mesmo, que a história tem, tanto é que aqui eu não sei se nas outras edições tem, mas nessa daqui eles mantêm, né, como no nome, né, e na folha de rosto da obra ali, o nome A Fazenda dos Animais, um conto de fadas, porque é exatamente esse o nome original, ou seja, tem um subtítulo, né, o subtítulo de Animal Farm, A Fairy Story, né, no original em inglês. O livro, então, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a vida do Orwell, né, para quem não conhece, e daí sim a gente partir para aquelas relações mais de identificação de quais animais são cada um deles e quais coisas aqui ele acaba colocando sobre o próprio processo da Revolução Russa, né? Pode ser. O Orwell, ele vem de uma família de ingleses, apesar de ter nascido em Motihari, na Índia, no estado de Bengala, em 1903. Ele acaba sendo o filho de administradores coloniais de Bengala. Ele estuda em algumas escolas importantes, e quando ele volta para a Inglaterra, quando jovem, ele vai estudar nas public schools, né, que ele até comenta lá na edição ucraniana, que eram escolas da elite cultural e financeira assim, da Inglaterra. E entre essas escolas até o Aldous Huxley, que é um dos grandes nomes do romance distópico, né? E que o Orwell vai acabar se juntando a ele, com 1974. Foi professor dele em Eton, né? E depois de matriculado na universidade, ele tira boas notas. De se matricular na universidade, não, de se matricular na escola. Ele termina a escola, em vez de ir para a universidade, ele resolve assumir um cargo público na Birmânia. Hoje em dia o país se chama Myanmar, né? Ah, é? Então ali na Birmânia
que era um protetorado britânico na época, o Orwell ele fica durante 5 anos trabalhando como um funcionário da Polícia Imperial britânica. E depois, não percebendo essa falta de empatia dos birmaneses em relação à coroa britânica, ele, se sentindo mal com aquele trabalho, ele resolve se demitir, né? E daí ele vai circulando por Paris, Londres, ele vive entre o... E dessa experiência birmânica, Birmania, enfim, é que vai surgir o romance dele, né? Isso, ele vai escrever um romance, alguns anos depois, chamado Dias na Birmania, que é um romance com um caráter profundamente autobiográfico, mas mesmo assim um romance. E depois, né, ao longo dessa sua juventude, ele vai circulando por Paris e Londres, vivendo de subempregos, né? E também escreve um livro, né? E também circulando e conhecendo o lumpen proletariado dessas duas grandes capitais e metrópoles europeias. E daí ele vai escrever o livro Na Pior em Paris e Londres, né? Que ele vai contar um pouco sobre a sua experiência ali, que foi a primeira experiência que ele teve com as populações mais trabalhadoras. E depois, né, já assumindo uma visão socialista, ele vai andar junto aos mineradores, aos trabalhadores da Inglaterra, e ele vai escrever O Caminho de Wigan Pier, né, que vai ser também uma obra que ele vai analisar essa visão da classe trabalhadora inglesa, né? Ele escreve alguns outros romances, como Um Pouco de Ar, por favor, né, mostrando num futuro uma sociedade ameaçada pelo fascismo. Em 44, com o final com o desenlace da Segunda Guerra Mundial, mais especificamente no final de 1943, ele começa a escrever o livro, ele termina mais ou menos uns 3 meses depois da Fazenda dos Animais, no início de 1944, justamente quando a gente vai ter ali certos um rearranjo da geopolítica mundial, com a Conferência de Yalta, que se assemelha muito ao final do livro. Então ele escreve esse livro em 1944, mas ele tem muita dificuldade de achar alguém que publicasse livro, afinal de contas, estava num período em que Churchill e Stalin estavam unidos para derrotar o fascismo de Hitler, então não estava sendo bem visto as críticas ao stalinismo, na época, principalmente na Inglaterra. Até que ele consegue... e porque também não tinham aberto os arquivos de Moscou ainda, então muita coisa também não sabia, né? Sim, essa crítica que ele faz é uma crítica, digamos assim, da Revolução e dos rumos que a Revolução tomou, mas sem ainda o mundo saber de todo o horror que havia. Alguma coisa já tinha, como os grandes expurgos, né? Não, isso, mas não no nível que veio a se descobrir depois, né? Sim. Nos anos 50. Daí foram os detalhes sórdidos, assim, né? Que foram descobertos. E ao final da vida, né? Ele, nesse meio tempo, ele luta na Guerra Civil Espanhola, na década de 30, ele quase morre tomando um tiro no pescoço, e vive como escritor. Esse livro acaba sendo o livro que traz dinheiro pela primeira vez a ele, ou seja, ele ganha muito dinheiro com a Fazenda dos Animais. Como obra, acaba virando sucesso depois da sua publicação, e muito dessa obra ela é utilizada como propaganda durante o período da Guerra Fria, né, nos anos posteriores. E ao final da vida, em 1949, né, já doente de tuberculose, ele escreve em 1974, que esse é o último livro, porque no final em janeiro de 1950, daí aos 46 anos de idade, ele morre a partir das complicações que ele teve de tuberculose aos 46 anos, em Londres. Um dado biográfico interessante, um acontecimento biográfico interessante, digamos assim, e irônico ao mesmo tempo, essas coisas da vida, é que enquanto ele lutava na Guerra Civil Espanhola, ele lutou na Guerra Civil Espanhola ao lado dos republicanos, é óbvio, né? Não há a menor dúvida que ele tomaria esse lado. E lá ele conheceu, e isso não só é
Isso acaba sendo romanceado também no livro do Leonardo Padura, O Homem que Amava os Cachorros, mas que isso não é só um dado que existe no romance, foi um acontecimento real, histórico. Ele acabou, na sua participação no Exército Republicano, na Guerra Civil Espanhola, conhecendo Ramón Mercader, que veio a ser, anos depois, o sujeito que assassinou Trotsky. Exato. Então, e na passagem do romance do Padura, há esse encontro entre eles, um escritor, o assassino encontra esse escritor, aspirante a escritor quase na época, Exato. né, meio fracassado, assim, tal, e troca umas ideias e tal. E E é bastante rápido, assim, a passagem dele, né, só um pouquinho, assim... Mas é interessante, né? Pra quem não conhece esse romance do Padura, Leonardo Padura é um escritor cubano, muito bom, por sinal, excepcional, né? Excepcional escritor. E que escreve, além de muitos livros de caráter mais policiais, né? Com o seu personagem, Mário Conde, ele fez um grande romance histórico contando sobre esse assassinato de Lev Trotsky, que foi o romance O Homem que Amava os Cachorros, e que se passa a narrativa de três formas, né? Vai passando mostrando a vida de Ramón Mercader, que é esse sujeito que acaba sendo treinado para se tornar o assassino de Trotsky, o protagonista da história, que acaba conhecendo esse Ramón Mercader, e a própria vida do Trotsky, né? 10 anos para trás, cada um 10 deles. anos para trás. Então mostra toda a peregrinação de Trotsky saindo da União Soviética, né? Que seria o Bola de Neve. Bola de Neve. E passando, né, por vários países, como Noruega, França, até finalmente chegar no México. E contando sobre a vida do Ramón Mercader, que era espanhol, que havia lutado principalmente na região ali da Catalunha, né? E o George Orwell, ele tem um romance chamado... um romance não, um livro chamado Homenagem à Catalunha, né? Isso. E alguns outros textos, a editora Globo, se eu não me engano, tem o Lutando na Espanha, que tem uma homenagem à Catalunha, e outros textos que ele escreve sobre a Revolução, sobre a Guerra Civil Espanhola. Então, o Orwell, ele é bastante ativo politicamente e defende essa ideia de que a sua literatura e que a literatura deve conferir esse caráter político, né? Mas é interessante porque, eu só mencionei esse dado porque, considerando ainda o contexto de Já Fazenda dos Animais, é interessante, né? Tipo, o cara, sem saber, conhecer o sujeito que ia matar um dos personagens mais importantes da história do século XX. E entre os republicanos que ele acaba se alistando, né? Ele acaba tendo uma maior simpatia pelo pessoal do POM, né? Os trotskistas. Do período, e ele percebe inúmeras mentiras que foram conferidas a esses trotskistas dentro da Revolução, né, e de como qual a influência nefasta assim, que o stalinismo estava exercendo sobre a República Espanhola durante a época da Revolução, né, da Revolta Espanhola. Então, falando um pouquinho mais, acho agora entrando na Fazenda dos Animais, né? A gente pode perceber sem nenhuma dificuldade ali que Napoleão vai ser a configuração de Stalin. Inúmeras vezes a gente consegue ver isso, né? O Bola de Neve como o Trotsky, e o Guincho. Eu acho interessante que esse porquinho que no momento ele está enorme de gordo, assim, porque se alimenta bem, não produz, não trabalha nada. Ele é uma representação perfeita do Molotov, né? Que era o porta-voz dos soviéticos. Do Kremlin. Né? O guerreiro dá para se identificar aqui como o proletariado, né? Que é o que faz aquele trabalho braçal. Enquanto que o Major, ele parece... O Major é o Marx. O Major é o Marx, mas também um pouco o Lenin, né? Parece que ele é um pouco dos dois, ou seja, é aquele que coloca a revolução dentro da Ele é uma síntese de ambos, é uma né? síntese, porque né? Ele representa os ideais a representação do marxismo-leninismo, só que ao mesmo tempo ele... E não só isso, né? Mas é que aqui ele é bem construído, porque além dele ser a encarnação dos valores marxistas, ao mesmo tempo ele consegue botar essa questão do Lenin, que dá
a possibilidade de fazer aquela linhagem dos porcos, né? Porque se fosse o Marx, não teria como justificar que aquelas pessoas da mesma raça, porque o Marx não era russo, portanto não poderia colocar ele como um porco. Então tu coloca o Lenin junto, ele é a encarnação, então, do marxismo-leninismo. Ou da visão leninista do marxismo. E a gente tem aqui a representação desse corvo, o Moisés, que era muito amigo do Sr. Jones, como a igreja ortodoxa russa, né? Que durante um tempo, ou seja, o corvo, ele parte, ele foge, né, da revolução e depois ele retoma, né? E apesar dele falar sobre um mundo que existe do além, ou seja, o mundo do açúcar cândido e tudo mais, ele é aceito com um certo distanciamento e com uma certa... até o narrador acaba dizendo que é até estranho que um sujeito que propagava tantas mentiras assim fosse tão bem aceito entre os porcos, né? Que era aceito ali justamente mostrando essa aproximação que o stalinismo acaba tendo depois de um tempo. Depois que entrou na guerra. Depois que entrou na guerra junto à Igreja Ortodoxa Russa, né? O outro porquinho pequenininho, que é o que faz a canção do Bichos da Inglaterra, né? Ele parece aqui uma representação também muito, muito forte do Gorky, né? Que foi o intelectual russo que havia participado lá dos protestos em 1905, ou seja, era o grande escritor russo do período, e que acaba dando uma espécie de respaldo intelectual ao stalinismo, né? Aquele bando de... Né? Mas a gente percebe então também, além disso, a Chica como a pequena burguesia, né? Afinal de contas é um cavalo, ou seja, deveria produzir, mas afinal de contas ele não usa até na tradução cavalo, né? Ele usa uma outra coisa pra ela, mas que é similar, né? É tipo, sei lá, um termo veterinário qualquer, mas é tipo potro ou... é alguma mistura dessas que tem. O então, Jones é o czar, né? O Jones é o czar Nicolau II, né? Enquanto que o Sr. Pilkington, que os vizinhos ali, o Sr. Pilkington vai ser o Churchill, né? A representando Inglaterra. ali a própria Inglaterra. A fazenda dele é a Inglaterra e o Pilkington é o Churchill, né? Até pela representação. E o outro, que era mais austero, mais durão, o Sr. Frederick, né? Vai ser a representação ali da Alemanha e de Hitler. Que tem até a cena onde eles invadem, né? Sim, tem até a invasão. Da invasão. Que é a Batalha do Moinho, né? Que é a Batalha de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado, exatamente. E os cães, que são, ao início da história, eles são cooptados desde pequenos pelo porco Napoleão e se transformam nos animais que acabam matando todos os outros animais, ou seja, a força brutal aqui. Vai ser uma representação ali da NKVD, né, da Polícia Política Soviética. Sim, sim. Então, são inúmeras... É curioso o nome, né? Isso foi uma coisa que eu gostei bastante, de colocar o nome do Stalin como Napoleão, porque isso acaba sendo como se, e obviamente é uma referência, né, como se todo grande... Não vamos usar grande, porque ele pode dar uma ideia de bom, mas se todo líder político ambicioso europeu fosse uma espécie de reencarnação ou de reformulação da era napoleônica, né? Todos eles com grande mania de grandeza e de dominação territorial. Sim, eu acho que não é à toa que o próprio nome aqui de Napoleão vem justamente por causa disso, ou seja, essa ideia napoleônica de construir um império. Construir um império e um império que seja duradouro, um império que não se desfaça, né? Aqui, ao longo da história, né, a gente vai ver, por exemplo, que a Batalha do Estábulo, a primeira batalha, né, ela vai fazer uma referência bem clara à Guerra Civil Russa, né, que ocorre de 1917 a 1922, né, onde os soviéticos acabam tomando o poder. E o moinho, aqui, não sei se para ti ficou isso... Claro. Aliás, só um comentário, né? Historicamente, a Rússia sai da guerra porque a Revolução começa quando a Rússia está na Primeira Guerra, né? Exato, em 1917, ou seja... A Rússia sai porque está destruída, com duas guerras, uma de fora e uma de dentro. E é um dos motivos, né? Até a Revolução em outubro, um dos motivos
Eu acho que o slogan que os soviéticos tinham era paz, terra e pão, né? Isso. Ou seja, eu acho que é um slogan perfeito assim, para conseguir se mobilizar uma população, porque estava se tratando ali então do pessoal da cidade, que queria alimentação e que morria muito, terra, né, que era a reforma agrária, que era algo muito necessário na Rússia do período, e a paz mobilizando então o exército que estava insatisfeito, né, e tanto da baixa quanto a alta cúpula do exército russo estava insatisfeito com os anos em que estavam participando de uma guerra, e das potências europeias era a que era mais mal administrada, com pior... Que nem era uma potência, né? Era um país praticamente rural, era um negócio muito incipiente. Era uma potência em números, né, de exército, mas não... Mas era um país que estava atrasado militarmente, assim, como recursos militares, né? E o moinho, né, que acaba se tornando esse símbolo, né? Eu acho interessante porque o moinho, ele acaba sendo um símbolo da loucura, e daí a gente pode fazer uma referência lá ao Don Quixote, né? Desse moinho sendo representado como um símbolo da loucura. Mas parece aqui na história que é isso que é interessante. A fábula faz com que a gente possa fazer uma leitura tanto representativa, simbólica do moinho como a loucura, do Napoleão ali sendo mostrado, como a leitura histórica mesmo, que a história se pretende fazer, né? E o moinho acaba sendo os planos quinquenais, né, que o próprio Stalin acaba fazendo, ou seja, esses grandes processos de industrialização, porque a gente vê que os animais, eles penam muito para poder construir um moinho, ou seja, eles fazem um moinho, daí o moinho cai, daí eles a gente tem que fazer um moinho com as paredes mais grossas ainda, então é mais trabalho, tem que carregar as pedras. Então, esse processo acaba sendo um processo de manipulação dos porcos, né, de manter um trabalho estafante, mas também desses processos desastrosos que em 1928 o Stalin faz, tentando fazer uma industrialização forçada da economia soviética, né? Já vinha um pouco desde antes, né? A própria NEP já era a nova política econômica do Lenin, já era uma tentativa de industrialização, né? Que dá um passo para trás para depois dar dois passos para frente. Dar um salto à frente. Né? Então a gente percebe ali ao longo da história inúmeros temas que a gente pode abordar. A corrupção dos ideais socialistas, eu acho que dá para se tratar. A tendência sempre que o poder gera de uma espécie de estratificação social, né, e isso a gente percebe na casta dos porcos que acabam surgindo. O perigo de uma classe trabalhadora sem consciência de classe, né, que a gente acaba percebendo em todos os outros animais, e como eles são manipulados tanto pelos porcos, e principalmente eu acho que o exemplo dessa falta de consciência social vai ser a figura do guerreiro, né, desse cavalo que sempre aceita trabalhar mais, com o do próprio, com o das ovelhas, né, que estão sempre repetindo os slogans, sempre repetindo, ou seja, são animais que sempre repetem os slogans, mas sem consciência nenhuma. O guerreiro representando mais, creio eu, a força de trabalho, e as ovelhas a massa, entre, né, a massa reprodutora, assim, do tipo. Sim. E interessante... Que são tão burras, aliás, que pra mudar o slogan, o porco tem que levar elas e deixar elas lá 5 dias ensaiando para poder mudar, porque são... E é interessante porque esse slogan que o guerreiro acaba utilizando, né, do vou trabalhar mais, e o camarada Napoleão sempre tem razão. Sempre tem razão, né? A gente vê que esse slogan do vou trabalhar mais já era algo que tinha sido utilizado no outro livro. Em 1906, o escritor socialista Upton Sinclair, ele escreve o livro A Selva, né, que vai falar sobre a dificuldade da classe trabalhadora norte-americana em Chicago, né, e um dos personagens protagonistas ele sempre diz, vou trabalhar mais, vou trabalhar mais. Então parece que o guerreiro acaba assumindo esses valores, mostrando essa falta de consciência de classe, assim, do próprio... da própria classe trabalhadora, né? Outra coisa assim que dá para se analisar, eu acho que é muito interessante, é que eles iniciam, né, a história, eu acho que tem algum dos sujeitos que
que analisam ali no pós-fácil, eles comentam que existe um caráter até um tanto quanto infantil que ele acaba conseguindo colocar na figura desses animais, porque sempre quando eles estão motivados, estão exaltados com algum avanço, eles sempre repetem muitas coisas, assim como as crianças. Então, por exemplo, quando eles ficam naquele dia e eles ouvem o Bichos da Inglaterra, eles cantam várias vezes o Bicho da Inglaterra, cantam 5 vezes seguidas, né? Como essa forma de êxtase um tanto quanto infantil. É engraçado mostrar aí sobre o Bicho da Inglaterra, que o Marcelo Penha acaba falando até, que a música, né? O Bicho da Inglaterra é uma paródia da Internacional Comunista, claro, né? Até porque ela é composta da mesma forma em versos pares, com tetrâmetros trocaicos, então é toda estruturada. Mas o que ele acaba não comentando, e é interessante de ressaltar também, é que ele tem uma consonância, tem uma relação muito forte com um poema do Percy Bysshe Shelley, né? De um poema dele chamado Homens da Inglaterra, Men of England, em que ele também vai falar da situação dos trabalhadores ingleses, e esse poema ele é muito interessante, né? Ele é de 1800 por aí, e ele acaba mostrando também imagens de animais nesse poema, utilizando a imagem das abelhas como os homens trabalhadores, a imagem das sementes, de forjar as armas, assim por diante, então... mas que isso é comum em toda... Parece que toda... se insere dentro de uma tradição, porque toda a fábula pega passa a mensagem, não toda, mas muitas passam a mensagem do que querem através dos animais, né? A cigarra e a formiga, o coelho e a lebre. Não, o coelho e a lebre não. A lebre e a lebre e a tartaruga. E a tartaruga. Acho que essas representações dos animais com características humanas é algo bastante já usado de forma muito comum desde a tenridade, né? A gente pode mostrar isso também como algo muito presente na literatura infantil. E isso é uma coisa que o próprio Orwell coloca lá no livro, que ele diz que ele pensou em escrever o livro dessa forma justamente para mostrar com maior facilidade possível às pessoas como é que aconteceu toda a Revolução Russa, né? E aqui a história parece que ela vai ser um recorte, ou seja, ela vai desde o início da Revolução Russa ou até a ideação da Revolução Soviética até a Conferência de Yalta, né, em 1943-44, né, onde ocorre, então, esse grande acordo das potências europeias. Sobre a fortuna crítica que o livro traz, bom, qual seria, assim, o grande mote, tirando o conteúdo político que a obra tem, o grande mote dela seria uma corrupção de princípios por conveniência, né? Essa seria a mensagem que ele passaria. Sobre a fortuna crítica que o livro traz, nós temos, pessoalmente, os que eu prefiro. Tem o texto do Edmund Wilson, que é um texto razoável, uma fábula satírica animal, que é um texto bem curto, onde ele faz considerações muito breves sobre a obra em si, mas que ele tece comentários um pouco... E eu até achei... Uma das coisas que eu achei curiosas desse ensaio, assim, que me chamou a atenção, é ele falar sobre o romance Dias na Birmania, e falar que... Ele fala muito bem. Que ele acha que talvez seja, assim, a melhor obra dele, um dos melhores livros, uma passagem muito interessante, compara com Kipling e tal, então achei bacana, assim, essa colocação dele. Mas depois, assim, o texto, até comentei isso com o Miguel antes, o texto, pra mim... porque também há textos aqui que eu não vou comentar, creio que o Miguel também não, mas tem alguns textos da Fortuna Crítica que são textos muito mais academicistas, e a gente percebe isso até na forma de estruturação do texto, com uma quantidade muito maior de citações, com uma quantidade muito maior de referências, né, notas de rodapé e tal, coisas que os textos do Fry, do Bloom, que estão aqui no livro, não tem.
Mas tem, por exemplo, o da Daphne Patai, que é um texto que eu pessoalmente achei bem ruim. Eu também. Que é o Literatura Política e Fantasia Patriarcal, onde ela vai dar uma forçada na barra legal, assim, pra enfiar um feminismo brutal no livro, que não funciona muito bem. Não funciona nada bem. Mas o Revolução em Retrocesso, que é o do Fry, eu realmente foi o texto, assim, que eu gostei, que eu mais gostei e que eu achei mais bem... que coloca melhor as coisas que eu senti lendo. Ele diz que o texto é muito bem escrito, ele faz elogios ali, né, ao estilo do Orwell. Ele coloca essa questão do livro a adotar essa formulação clássica das fábulas e de colocar essa questão da corrupção de princípios por conveniências. Faz uma relação com isso, dizendo que talvez o melhor exemplar que se tenha de uma fábula desse conto seria... Uma fábula desse tipo seria a fábula, ou um conto de uma banheira do Jonathan Swift. Do Jonathan Swift, é. Que era um autor que o Orwell admirava bastante, né? Uhum. E depois o próprio Fry vai fazer algumas considerações de ordem, e eu não vou ler aqui porque fica muito grande, teria que dar um apanhado que também não convém, mas eu recomendo a quem quiser que leia, porque ele faz considerações extremamente interessantes aqui sobre a questão marxista, como da própria filosofia marxista e de como essa filosofia se inseria ou não dentro da obra e como, a partir dessa perspectiva, a obra pode ganhar ou perder qualidade. Então eu acho, foi um texto que ele escreveu, acho que em 47. Deixa eu conferir. Em 46, em dezembro de 46, ele publica logo, então, em seguida. É quando o livro é lançado nos Estados Unidos. Logo depois, né? Isso. Quando lança, ele começa dizendo: A Fazenda dos Animais, sátira sobre o comunismo russo, acaba de sair nos Estados Unidos. Então é um texto bem do calor do momento. Do calor do momento, exato. E ele faz uma crítica que eu acho bem interessante, uma crítica daí ao livro, para encerrar aqui a minha colocação sobre a fortuna crítica, mas que eu gostei bastante, que eu achei muito interessante, é que ele diz que na visão dele falta ao livro uma espécie de explicação melhor sobre as motivações. Ele diz que isso é uma coisa que ele sente falta, assim, no livro. Ele diz, Napoleão é um ser inescrupuloso. Ok, mas por que ele é esse ser inescrupuloso? O que o leva a ser esse ser inescrupuloso? Ou mesmo dos outros, isso não é muito bem, isso não é colocado. Então ele diz que acha que isso é uma coisa que faltaria, assim, que deveria... e ele próprio diz que acha que essa não é a proposta, que o Orwell não se importava com isso, mas que ele acreditava que deveria se ter trabalhado um pouco melhor essa questão das motivações. Uhum. E eu achei uma crítica válida, assim, bem interessante. Dentre a fortuna crítica, eu gostei bastante do pós-fácil, que é anotado pelo Marcelo Pen, que é pelo que... eu vi aqui, eu não conheço nada desse autor, mas pelo que foi comentado, ele tem já um histórico de trabalhar muito com a literatura inglesa e principalmente com a literatura do Henry James. E ele vai fazer uma análise ali citando os manuscritos econômico-filosóficos do Karl Marx, em que ele faz a relação sobre o trabalho humano com o trabalho dos animais, né, com a função humana, e é a teoria do estranhamento que o Marx acaba cunhando em 1984. E depois disso, né, ele acaba falando um pouco sobre a relação, ou seja, a recepção que o livro tem e de como o livro ele foi interpretado por inúmeras correntes, né, entre os stalinistas, entre os esquerdistas, entre os socialistas, entre conservadores norte-americanos, e ele vai mostrar inúmeras formas de se observar o livro de uma forma errônea, né? Tanto é que numa das tentativas que o Orwell tenta fazer de lançar o livro nos Estados Unidos, ele recebe um retorno da editora dizendo: olha, fica muito difícil a gente editar uma obra sobre animais aqui, né, nos Estados Unidos. Ou seja, a pessoa não entendeu absolutamente nada da fábula, né? E depois, então, a gente vai vendo que o livro ele vai ser muito utilizado, principalmente pela CIA, né, para se fazer um desenho,
né, um desenho que é bastante caro, assim, ou seja, são centenas de desenhistas que fazem essa versão cinematográfica, né, da Revolução dos Bichos, e que muita coisa é modificada justamente com o objetivo de manter aquela relação propagandística norte-americana em relação à Guerra Fria, né, e o ataque ao stalinismo. E a gente vai ver que há essas mudanças muito grandes no desenho e que teve dedo da CIA em relação a isso. E daí ele comenta, né, que no Brasil a primeira tradução ela ocorre na década de 60, mas ele não se conseguiu identificar ainda uma relação da CIA auxiliando nesse processo de edição do livro no Brasil. Mas que em 1964, o Instituto de Pesquisa Social, né, que tinha como objetivo assim, formar uma espécie de cúpula intelectual que buscasse textos e obras que fossem de caráter anticomunista, justamente pelo momento que o Brasil enfrentava com a ditadura, né? Ele vai falar um pouco sobre as publicações, e que um desses nessas subdivisões desse espaço de inteligência, havia o grupo de publicações editorial. E interessante isso, que ele era supervisionado pelo Rubem Fonseca, né, que ele comenta. E dentre esses vários executivos... Rubem Fonseca era delegado de polícia. Era delegado de polícia, exatamente. Vai ter ali o grupo de opinião pública do GOP, né? E vai se perceber que o tradutor, né, A Revolução dos Bichos, ele tinha uma relação muito forte, foi até um tenente, né, Heitor de Aquino Ferreira, né, como tradutor, e ele comenta junto a uma das suas parceiras ali, a Sônia Seganfredo, né, numa das análises que está se fazendo ali sobre a UNE e tal, ele comenta que o seguinte: nosso grupo do Exército, que a esquerda insiste sempre em chamar de golpista, temos imprimido, nós mesmos encaminhado para vários editores amigos, várias obras de grande valor como propaganda democrática anticomunista. A maioria sairá brevemente. E daí ele comenta, né, algumas obras, e é até interessante ele comentar a obra do Milovan Djilas, né, Conversations with Stalin, que é um dissidente iugoslavo, e entre essas obras está A Revolução dos Bichos. E ele diz que menos de 2 anos depois, a editora Globo, aqui de Porto Alegre, acabou lançando o livro, e ele comenta, né, que o Heitor de Aquino Ferreira, que ele tinha uma relação de proximidade muito grande com a Globo, e que ele diz: o general Herrera comunicou-se com Henrique Bertazzo em Porto Alegre para obter 1.000 cópias a 200 cruzeiros cada da livraria O Globo, das quais seriam distribuídas gratuitamente. Ou seja, houve um aporte financeiro com uma espécie de segurança, afinal de contas, se o livro fosse um fracasso, pelo menos um mínimo ali seria vendido, que seria comprado por esse órgão para a relação com o livro. E depois, né, como na relação do tradutor, ele vai falar um pouco sobre a tradução, fazendo assim esse cotejo com a tradução do Paulo Henriques Brito. E interessante ele mostrar algumas relações de escolha que o tradutor, talvez motivado justamente por essa visão política bastante engajada dele na época anticomunista, mostrando a visão de seleção de alguns trechos, principalmente na questão do próprio nome, né? Ou seja, o livro acaba recebendo o nome de A Fazenda dos Animais, né, que é o nome original, ou seja, me parece um nome que não teria por que não ter sido escolhido na época, mas foi escolhido de A Revolução dos Bichos, e mostrando esse processo revolucionário. E daí ele vai dizer, é interessante porque em nenhum momento no livro se tem a palavra revolução, né? E a tradução tem, né? Ou seja, o título tem traduzido. Então é bem interessante esse texto, esse pós-fácil, que ele acaba fazendo, e mostrando assim essas relações que o livro tem depois de ser lançado, que é uma coisa que a gente não liga muito, né? Qual foi o
o recebimento que o livro teve, principalmente em relação ao público e em relação aos governos da época, né, e como foram utilizados. Então eu achei que foi da Fortuna Crítica assim, o texto mais interessante, assim, mais estruturado. Realmente o texto do Northrop Frye é um texto que destoa em relação aos demais. O Harold Bloom também é um bom texto, e o Edmund Wilson, na verdade, ele não fala praticamente nada, né? É uma folha ali. Raymond Williams também faz um texto interessante, mas alguns realmente deixam um pouco a desejar, como principalmente esse da Daphne Patai e o do Alex Volok, que faz a relação com o Kustler, que também foi um dissidente, Arthur Kustler, que escreveu O Zero e o Infinito, que é uma obra bastante importante de denúncia a esses abusos stalinistas. Isso aí. Acho que é isso. Então, encerrando, né, hoje esse nosso programa sobre A Fazenda dos Animais. Que é um livro que já vendeu mais de, segundo o prefácio aqui, mais de 20 milhões de cópias. Então deve ser um dos livros mais vendidos da história da humanidade, sem dúvida, junto com 100 anos de solidão, entre outros, e a Bíblia. Então vale a pena ler. Pelo menos é um best-seller eterno. É verdade. Então, o livro, a gente vai tratar um pouquinho mais sobre o Orwell esse ano, né? Falando um pouco sobre outros livros dele, por exemplo, como O Dentro da Baleia, que é um texto, uma seleção de textos dele de várias épocas da vida dele, desde a época na juventude da Birmania até ele já estabelecido como escritor. Então acho que a gente analisa isso um pouquinho melhor lá no 1974, que vai ser o nosso próximo Orwell, que vai ficar um pouquinho mais pra frente. Porque agora, no nosso próximo programa, nós falaremos sobre cinema, né? Exato. E mais especificamente vamos falar sobre um livro, sobre um filme que aborda a Revolução Russa, né? A gente vai falar especificamente do filme Outubro, do Eisenstein. Sergei Eisenstein. Lembrando que Eisenstein foi um dos grandes cineastas do stalinismo, né? Ele escreveu, por exemplo, O Encoraçado Potemkin, justamente em homenagem aos 20 anos da Revolução de 1905, da Revolução que ocorreu em Odessa, na revolta do Encoraçado, com os marinheiros russos, e acaba sendo uma das sementes da Revolução Russa que ocorre em 1917. Então, Outubro, que é O filme deve estar disponível, creio eu, no YouTube, porque o Eisenstein está em domínio público já há bastante tempo, e além disso também está disponível no Telecine por conta da mostra que eles estão fazendo de 125 anos de cinema. Exato. Então tá disponível. Então, vamos tratar do cineasta russo Eisenstein e do filme Outubro. Aguardamos vocês até a próxima semana. Muito obrigado e até lá. Muito obrigado, valeu.